Bom, pessoal, vamos para a última questão de física do Enem 2024. A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca. E aqui a gente tem a tirinha, né? Eu arrisco dizer que a gente teve mais tirinha em física do que em códigos e linguagens esse ano no Enem, mas tudo bem. Então aqui a gente tem duas pessoas dentro de um iglu, tem uma geladeirinha e alguém pergunta: "Ué, você comprou uma geladeira?" É. Pra quê? É pras crianças, né? E elas estão tirando aqui cubos de gelo, né? E aí a pessoa ali, né, diz que elas adoram brincar de casinha. Controle aí, pessoal, os seus hahahás que a gente vai ler aqui o comando da questão. Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo por quê? Veja que interessante. O iglu, de acordo com a própria questão, é uma habitação formada por blocos de gelo. O gelo é um material terrível em termos de condução térmica. Ele conduz muito mal a energia térmica. Portanto, ele é classificado como um isolante. Agora, no contexto da tirinha, você percebe que aqui a gente tem pessoas, concorda comigo? Então, essas pessoas que funcionam a uma temperatura corporal média de 37 graus, né? Elas estão emanando calor para o meio externo, que está a uma temperatura menor do que a delas, através de radiação infravermelha, inclusive. Então, só o fato de termos pessoas aqui dentro do iglu, isso faz, né, com que elas liberem calor dentro dele, e esse calor vai tentar escapar do iglu, mas o gelo é tão mal condutor que essa energia térmica fica circulando dentro do iglu. Eu disse que só de termos pessoas, isso faz, né, com que a temperatura interna do iglu seja maior que a externa. Mas veja também que aqui nós temos geladeira. Geladeira permite ali então, né, utilização de corrente elétrica. Então nada impede que a gente tenha um aquecedor nesse iglu, por exemplo, né, ou outros aparelhos eletrodomésticos que possam ainda mais, né, contribuir para a energia térmica que vai ficar circulando ali dentro do iglu, beleza? Então, ainda que lá fora você tenha uma temperatura muito amena, até mesmo abaixo de zero, o fato de nós termos todos esses componentes dentro do iglu e o gelo não permitir que a energia térmica escape para fora, nós podemos dizer que a temperatura interna dele é maior do que a temperatura externa a ele, ok? E por que isso é interessante? Porque a água ela tem um ponto de fusão, logicamente, que é a pressão de um ATM, né? De 0 graus Celsius. Então, abaixo de zero a gente teria estado sólido, acima de zero um pouquinho a gente já teria estado líquido. E se a água está no estado líquido, eu precisaria da geladeira para, através de um processo termodinâmico, retirar calor, né, da água e fazer com que ela volte para o estado sólido, para que as crianças, enfim, possam brincar de casinha, como é aqui dito na tirinha, né? Que é o viés do humor da tirinha, inclusive. Então vamos lá às alternativas. A letra A sugere que a geladeira é necessária porque a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água. Perfeito, é justamente a possibilidade que eu falei para vocês, né? Essa é a nossa resposta. Vamos dar uma olhadinha nas outras. Letra B. A umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase de água. Galerinha, o que determina a mudança de fase é a temperatura, não é a umidade, né? Ela pode, em alguns casos ali, né, a depender da concentração de vapor d'água, mudar um pouquinho a temperatura de fusão ou a temperatura de ebulição, né? Mas ela não pode impedir que esse processo aconteça uma vez que você atinja essas temperaturas, ainda que levemente modificadas.
Então a letra B a gente descarta. A letra C. O ar dentro do iglu é um isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água. Poxa, mais uma vez, o ar dentro do iglu, a umidade, né? São características que podem dificultar ou facilitar o processo, mas o que determina a mudança de fase são as temperaturas de fusão, de ebulição, de solidificação e assim vai, ok? Letra D. A temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção. Meus queridos, convecção é um método de propagação de calor em que a gente tem deslocamento de um fluido graças à variação, né, de temperatura entre essas massas de fluido, ok? Então a gente tem, por exemplo, quando o ar quente sobe e o ar frio desce, isso é um exemplo de convecção. Perceba que não tem nada a ver com o enunciado do texto, com a tirinha, né? Não, o problema não era esse. A letra E. A pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água. Bom, a gente deve imaginar que o iglu deve ter alguma comunicação com o meio externo, né? Mesmo que seja a passagem de uma porta, ou então de uma janelinha, de alguma coisa, de alguma fresta, de alguma fenda, né? Porque senão as pessoas que estão dentro do iglu iam morrer sufocadas sem oxigênio. E se a gente tem alguma comunicação com o meio externo, por menor que seja, né, a gente vai ter uma igualdade entre a pressão interna e a pressão externa. Então também não poderia ser a nossa resposta. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por acompanhar essa resolução e até a próxima.